Olá, eu disse que eu voltava e eu voltei. Se você foi esperto, seguiu a minha dica e se inscreveu no canal, você vai receber uma notificação dessa continuação do vídeo que a gente já fez de história. Se não, você vai ter que dar uma procurada pelo canal aí, essa continuação. Mas continuação do que, professora? Vamos descobrir agora. Vem comigo. Sim, a parte 2 da Revolução Russa, Revolução Bolchevique, Revolução Socialista, chamem como vocês quiserem. Agora a gente vai entender, a partir do governo Lenin, como as coisas se deram na Rússia e, posteriormente, aí já nesse período, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos recapitular um pouquinho, para quem não pegou tudo da outra aula, vou deixar um card aqui para vocês, tá? Mas vamos recapitular os últimos momentos para a gente entender como foi o governo Lenin. Vamos lá. Bom, a Revolução Russa começou em 1917, né? Teve todo um trâmite antes, a gente falou dos antecedentes no outro vídeo, mas começa mesmo em 1917. E o governo Lenin vai até 1924. Quais eram as teses que ele queria aprovar em abril de 1917? As teses eram, em síntese, paz, terra e pão. O que a gente tem para falar sobre isso? A gente tem para falar que paz significava a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, estava tendo muitos gastos, despendendo um dinheiro, uma grana violenta ali. Soldados mesmo estavam indignados com isso e as pessoas morrendo de fome. Não viam mais sentido em a Rússia participar de uma guerra por brigas territoriais, tá? Segundo ponto, terra, reforma agrária. Chega de grandes latifúndios, vamos dividir a terra entre os camponeses, em quem quer verdadeiramente plantar, em quem quer verdadeiramente produzir naquela terra e não só obter muitos lucros, tá? E, bom, fim da fome, fim da miséria, das pessoas passando fome, tá bom? Então eram esses 3 pontos que ele levantou lá para os mencheviques, que ele exigiu dos mencheviques, não teve. E aí, quando ele tomar o poder, a força, quando invadir o Palácio de Inverno e tomar o poder, vão ser as 3 medidas que ele vai aplicar primeiramente. A gente vai ter a Revolução de Outubro, né, que vai ser apoiada pelos sovietes, os camponeses e os próprios soldados russos, que leva ao governo Lenin. E aí, então, o início desse governo tomado, não foi um governo, vamos dizer, legitimamente que se chegou ali. É um governo tomado diante da não evolução daquilo que era solicitado pelos mencheviques, estavam tentando negociar com Duma, né? E aí ele vai tomar esse poder, tá bom? Quais são as medidas que ele vai tomar? Então vamos lá. A princípio, ele vai consolidar as teses de abril, né? Vai implantar todas as teses, como tirando a Rússia da guerra em novembro de 17, estatizando bancos, tá bom? Então, os bancos passam a ser estatais, ou seja, passam a ser do Estado, não são mais propriedades privadas de determinadas pessoas, tá? O Estado comanda os bancos. E também fazendo a reforma agrária, tomando as terras e dividindo-as entre os camponeses. Que mais? Bom, algumas outras medidas aqui consolidam essas primeiras que eu falei, né? Então, primeiro se consolida o regime socialista, que é um regime que vai fazer tudo que for anti-iniciativas capitalistas, por isso a consolidação como um país socialista, tá? O confisco das propriedades rurais, como eu falei, para que possibilitasse a reforma agrária, a estatização da terra, tá? A terra não pertence mais a um senhor, a terra vai pertencer ao Estado. Importante dizer, gente, que a gente tinha um regime muito parecido com o regime feudal, de servo e terra, tá? E olha, a gente está aqui em 1917. A gente tem o feudalismo terminado lá no século XV, mais ou menos. Então é muito presente ainda essa coisa do servo estar para a terra, como no regime feudal existia. E aqui isso vai acabar. Ele vai tomar a terra como algo do Estado e o Estado vai passar a fazer esta divisão, tá bom? Que a gente chama de reforma agrária.
nacionalização dos bancos, como eu disse, né? E o regime unipartidário. Agora só existia um partido, o Partido Comunista. Antes esse partido se chamava Partido Operário Social Democrata, o POSD. POSD, tá? Péssimo, mas dá para vocês gravar. Então, até 1991 é esse grande partido, a gente também chama aqui no Brasil de o Partidão, né, que ainda é existente, o PCB, apesar de muitas dissidências que já houveram, a gente vai estudar isso quando estudar a história do Brasil, mas este grande partido é o único que vai existir até 1991, tá? E um sistema de autogestão de fábricas. Para quem viu a aula de doutrinas do século XIX, vou aparecer só para falar, vou deixar um card aqui, tá? Que fala sobre as cooperativas, a autogestão de fábricas, quando começa o socialismo utópico, então algumas ideias mais desenvolvidas depois pelo marxismo vão ser aproveitadas aí. Então as cooperativas, os trabalhadores vão administrar essas fábricas, tá? Ó, você produz, a fábrica é sua, só que o Estado vai estar fiscalizando. Então, você não tem mais o patrão fiscalizando, mas você tem o Estado fiscalizando, ok? Vamos ver o que mais que aconteceu nesse governo. Bom, a gente vai ter aí o Tratado de Brest-Litovsk. E aí é muito importante, com a Alemanha, tá? Muito importante aqui fazer uma parte, porque é muito confundido esse tratado com um pacto de não agressão que Stalin vai assinar com Hitler depois, tá? Referente a... Ele vai assinar em 1939, referente à Polônia, justamente ali ao território da Polônia. Ele assina com Hitler um tratado de nenhum dos dois vão ali tomar esse pedaço de território, esse território, tá? Esse que nós estamos falando agora, o Brest-Litovsk, é um tratado entre Lenin e a Alemanha, tá? É um tratado também de não agressão, mas é um tratado que vai começar a ser acordado e vai ser assinado em 3 de março de 1918, culminando com a retirada da Rússia da Primeira Guerra, tá? Esse tratado serve para que a Rússia deixe a Primeira Guerra e é entre Lenin e a Alemanha, não tem nada a ver com Hitler, não tem nada a ver com Stalin até o momento, tá bom? Não confundam. Lenin e Stalin, pacto de não agressão, Brest-Litovsk, entre Lenin e a Alemanha em 1918. Bom, a gente também vai ter mais para frente a NEP, tá? Em 1921 e a União Soviética em 1922. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas já quando a gente vai falando do final do governo de Lenin, tá? NEP é Nova Política Econômica, tá? A sigla significa Nova Economia Política, Nova Política Econômica, Nova Política em russo, tá? E foi uma necessidade depois que a gente vai ter a Guerra Civil, que a gente vai falar já, é o próximo assunto, e da mesma forma, erguer-se uma união entre as repúblicas socialistas também foi uma necessidade para reconstruir essa Rússia, que vai ser um pouco mais destruída do que ela já estava quando os bolcheviques e os mencheviques começaram aí a pensar numa nova construção de poder, tá? Vamos lá. Então, nada estava dado ainda, tá? A gente vai ter uma guerra civil, uma revolução. Tivemos já a revolução dentro da revolução, né? Quando os bolcheviques tomam o poder, e agora uma guerra civil. Uma reação conservadora. Então, vão reagir os aristocratas russos, tá? Os membros da Duma, lembrando que Duma é o parlamento russo, e os mencheviques. E aí a gente vai ter de um lado os bolcheviques, que é o Exército Vermelho, tá? E do outro lado os mencheviques, que é o Exército Branco. Os bolcheviques apoiados pelo povo, né? E o Exército Branco apoiado pelas brigadas internacionais. Quem eram essas brigadas internacionais? Elas vinham da Inglaterra, da França, do Japão, dos Estados Unidos. Com o fim da Primeira Guerra, esses países vão mandar apoio para os mencheviques, tá? Gente, sempre há um medo de que aquilo que está se tornando realidade na Rússia
passe a ser realidade nos outros países da Europa e até nas outras potências, né? E até fora da Europa, por isso os Estados Unidos. É uma revolução de operários, é uma nova realidade, é um abaixo capitalismo. Então eles precisam apoiar. Se a gente for pensar lá na Revolução Francesa, para tomar de exemplo algo que vocês já aprenderam, quando começam o cortem-lhe as cabeças, fica empolvorosa a Europa. Meu Deus, dor no pescoço, o que vão fazer comigo aqui? Então lá também eles vão mandar muito apoio contra o regime que é implantado na França. Lembrando que lá foi uma revolução burguesa, aqui uma revolução operária. Temos fenômenos iguais, contextos diferentes, tá? Então eles ficaram muito preocupados. E do lado do Exército Vermelho, nós vamos ter o apoio popular de alguns soldados que já apoiavam os bolcheviques, dos operários, dos camponeses e algumas outras estratégias que Lenin vai implantar. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, Lenin vai chegar lá e vai falar: os bolcheviques tomaram o poder. Não vai falar eu sou o presidente ou eu sou o rei, mas ele era o líder dos bolcheviques. Se os bolcheviques tomaram o poder, a liderança está com Lenin. E ele passa a implantar, a governar, enfim, a executar o que era determinado. Ele passa uma função do executivo. Tá? Mas os mencheviques nunca ficaram confortáveis com isso, a Duma nunca ficou confortável com isso, e algumas coisas que ele vai fazer vão deixar eles cada vez mais confortáveis. Principalmente esse outro item que vocês vão ver agora, que é a morte de Nicolau II. Lenin manda executar toda a família dos Romanov, tá? Durante a Guerra Civil, a família real que estava no exílio vai ser executada. E toda a família, que é para não correr o risco, e lá vou eu na Revolução Francesa novamente, que se alguma coisa desse errado, alguém pudesse ir ao trono, reivindicar o trono. Vocês lembram também que depois de Napoleão, de todas as cruzadas travadas por Napoleão, quando ele perece de vez, né? O trono é reivindicado e volta um membro da família real para o trono francês. Aqui, para que não houvesse nenhuma possibilidade disso, executa-se toda a família, inclusive a menininha da família, né? Que a Disney depois vai fazer um filme chamado Anastácia, porque ela sobrevive e tudo mais. Gente, não tem nenhum indício histórico da sobrevivência de nenhum dos Romanov que pudesse pedir o título de volta. Tá? Então, todos morreram executados por ordem de Lenin, o líder dos bolcheviques. E aí ele vai instituir uma coisinha chamada comunismo de guerra, tá? O que seria esse comunismo de guerra? Vamos lá. Ele vai conclamar o seguinte: nação, eu estou fazendo tudo o que eu posso por vocês. Tá? Eu sei que nós não resolvemos ainda, a nossa Rússia estava num estado de calamidade, não consegui dar terra para todo mundo, não consegui alimentar todo mundo, ainda há muita miséria, tá? Em alguns pontos pode ser que nós tenhamos errado, mas olha só, tudo que vocês têm que fazer agora é em prol da nossa nação, é em prol do socialismo, não há mais como recuar, tá? Eu inclusive vou tirar terras, vou pegar terras não, né? Mas vou pegar a produção daquelas terras para alimentar nossas tropas. Então, quem estiver aliado a nós, quem estiver na frente de combate conosco, nada faltará. Porque toda a produção agrícola vai ser voltada para esse exército que está nos defendendo. Tá? Então, tudo que vocês fizerem, que vocês pensarem, tem que ser pensando na nossa nação socialista, no nosso regime, no nosso triunfo. Isso é o comunismo de guerra. E assim ele conquistou muitos adeptos. Né? As pessoas, até por sobrevivência, integravam esse exército de resistência, esse exército de luta, se aliando ao Exército Vermelho. Ok? Vamos prosseguir. Em 1921, o Exército Vermelho vence com o apoio da população, diante de tudo que eu já coloquei, né? Camponeses e operários. E após a devastadora Guerra Civil, o governo vai promover a NEP e a União Soviética. Antes da gente entrar nessas promoções feitas pelo governo, vamos explicar o seguinte. O Lenin herdou, conquistou, tomou, golpeou um país falido. A Rússia já estava falida. Pensem que uma Rússia falida viveu uma guerra civil. O que estava falido está completamente destruído.
Ele não tem da onde começar a reconquistar. E pensem que é um regime diferente de todos os outros regimes que existem no mundo naquele momento. Quem vai apoiá-lo? Pelo contrário, muito boicote vai ser feito. Ele não pode contar com o apoio dos outros, ele não pode contar com o seu próprio país que está se recuperando. Então ele precisa de algumas estratégias. A NEP, ela é uma abertura política, tá? Há quem diga que é uma nova política da velha política, porque na verdade ela fazia uma abertura capitalista, tá? Porém, ele vai dizer que é um passo atrás para depois dar dois para frente. Ou seja, ele fez a NEP para pegar impulso para conseguir resolver o problema da Rússia. Vamos ver mais ou menos como é que essa NEP funcionava. Bom, então a NEP vai ter liberdade de comércio interno, liberdade de salário para os trabalhadores, podendo ser negociado. As empresas, algumas empresas podem ser particulares e não só empresas estatais, e entrada de capital estrangeiro, de alguma forma, em negociações, até pensando em algumas multinacionais. A gente vê aí traços fortes do capitalismo e lembrando que foi um recuo estratégico. A mesma coisa a formação da União Soviética. Tá? Eu preciso me aliar aos países ao lado para me fortificar. Isso daqui a pouco a gente vai entender por que Stalin e não Trotsky, e a gente volta nesse assunto de aliança, tá? Mas é isso, eu preciso me aliar aos países próximos, fechar territórios para poder ganhar força. Por isso a união das repúblicas socialistas soviéticas. Muitas por acordo e muitas por força se uniram à Rússia, tá? Teve muitas que se uniram por acordo, sim. Depois pode ser que tenha entrado à força, mas algumas se uniram por força da Rússia e de sua importância territorial e econômica, política e etc. Então, que fique claro para vocês que a União da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era uma forma de auxílio mútuo, tá? Para tentar evitar o isolamento causado pelos embargos econômicos diante da situação que a Rússia vivia, né? Da sua oposição ou posicionamento. E era um aglomerado de 15 países. Pois vocês deem uma pesquisadinha aí, quem participava, quem não participava, como ficaram esses países pós União Soviética, que vai durar até 1991, então ela começa em 1922 com Lenin e vai até 1991 com Mikhail Gorbachev. A gente volta a falar dela quando falar de Guerra Fria, tá? Lembrando um ponto interessante, a gente sempre fala de marcos, né? O marco do fim da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim em 1989, mas a União Soviética só acabou, foi desintegrada em 1991, no governo de Gorbachev. O que mais que a gente tem para falar? Vamos ver. Sim, muito importante, temos para falar aqui que Lenin pereceu, morreu, e foi escolhida uma nova liderança para o Partido Comunista, Joseph Stalin, que governou a União Soviética de 1924 a 1953. Vamos falar bastante do tio Stalin quando a gente falar de regimes totalitários, então acalmem-se que a gente volta a falar dele. Só para a gente terminar aqui, eu vou colocar um quadro para vocês que muitas pessoas perguntam: por que Stalin e não Trotsky? Stalin era um militante ali do Partido Comunista, que foi crescendo, foi galgando espaço e foi chegar próximo a Lenin já na condução do movimento dos bolcheviques, tá? Trotsky não. Trotsky estava com Lenin brigando ou não brigando, ou amigos, ou se reconciliando, desde 1917, tá? Trotsky chegou a fazer parte dos mencheviques porque ele era uma pessoa que gostava de fazer acordos, negociações, né? E aí ele vai brigar em determinado momento com Lenin, vai buscar esse apoio nos mencheviques, também não vai conseguir, depois se reconcilia com Lenin, mas vai tocar os bolcheviques com Lenin ali de perto, né, do lado dele sempre. E por que que quando Lenin fica doente, as pessoas já começam a procurar um novo líder, e esse líder não é, parece ser obviamente Trotsky, mas acaba não sendo, vai ser Stalin, pelo contrário, Trotsky vai ser apagado, né, literalmente. Primeiro vai uma tentativa de apagar a imagem dele, e depois apagar a imagem e corpo, porque ele vai ser assassinado por um militante pró-Stalin, que nunca vai dizer que foi ele, né? Ele vai cumprir a pena sem abrir a boca, mas ao que tudo parece,
esse militante foi mandado por Stalin para matá-lo aqui na nossa América do Sul, nos nossos países vizinhos, América Espanhola. Bom, mas por que então? Gente, Trotsky ele tinha a ideia do socialismo de forma ampla. A revolução ela tem que ser ampla e permanente. Não adianta revolucionar só um país. Quando você muda o sistema só dentro de um país, os outros países vão te boicotar e aquele sistema não vai sobreviver, tá? Que era uma autoproclamação marxista, né? Operários de todo mundo univos. Ele não falou operários aqui do bairro univos, né? Ele pregava essa união de todo mundo. E aí, o Lenin, ele quando toma o poder como bolchevique, ele vai focar muito na situação da Rússia. E como a gente pode fazer aquilo dar certo ali dentro. E quando você chega para um líder está morrendo e você vai chegar para as pessoas que ainda estão perecendo ali, ainda estão sofrendo, ainda estão sendo prejudicadas porque a Rússia não conseguiu se reerguer à altura do que eles esperavam, e vai falar para eles, olha, a gente precisa pensar em expandir o socialismo. Né? Então a gente já tem aqui a União Soviética, a gente já tem aqui alguns aliados, vamos expandir isso ainda mais, porque se a gente não conseguir fechar isso de forma internacional, vamos minguar, vai haver boicotes, não vai sobreviver só aqui com o resto do mundo no capitalismo. Aquelas pessoas olhavam para ele e falavam, eu tô nem aí para quem tá lá para fora, eu quero saber como é que vai ficar a situação aqui, amigo. Tô nem aí. E aqui, como é que a gente fica? Vai melhorar? Não vai? E o Stalin, ele pregava exatamente aquilo que Lenin já estava fazendo. É na Rússia que a gente vai se preocupar, é aqui dentro que a gente vai se preocupar, se a gente vai ganhar território é para nós, e assim por diante, né? E muitas vezes tendo que usar mais a força do que a palavra para isso fazer valer, né? E tirar os inimigos do caminho. Qualquer inimigo, até os imaginários. Então, por isso, Trotsky não foi o líder, e sim Stalin. E a gente vai ter o stalinismo aí para conversar nas aulas de totalitarismo e de Segunda Guerra e de Guerra Fria. Stalin ainda volta muitas vezes. Tá bom? Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. A gente acaba aqui Revolução Russa. Qualquer dúvida que eu não tenha tido tempo de falar no vídeo, por favor, deixem nos comentários. Para mais aulas de história, já sabem, né? Se inscreve para não perder, já falei, de repente no começo, não seguiu a dica, já não pegou esse vídeo. Curtiu o vídeo, dá um like pra gente saber que tá fazendo direito. E se gostou muito, compartilha com os amigos para ajudá-los a passar no vestibular, a aprender um pouco mais, a ter mais conhecimento para a vida. Tá bom? Até a próxima.